Neste vídeo vou explicar por que Lula ainda consegue manter a popularidade mesmo comandando um governo marcado por promessas não cumpridas e resultados desastrosos. Mais do que analisar o governo atual, vou mostrar por que o Partido dos Trabalhadores continua preservando o apoio popular, apesar do histórico de suas administrações onde chegou ao poder. A explicação vai muito além da economia ou da política. Ela está na cultura, nos valores, na forma como grande parte da sociedade brasileira interpreta a realidade. E mesmo com quase 20 anos de PT no governo, o Nordeste lidera o ranking das 10 cidades mais violentas do Brasil. E 8 dessas cidades ficam justamente em estado governado pelo teu partido, pelo PT. Pois é, né? E mesmo com quase 20 anos de PT, 9 estados brasileiros têm mais família vivendo de Bolsa Família do que trabalhador com carteira assinada. E todos os 9 estados ficam justamente aonde? No Norte e no Nordeste. Mesmo com quase 20 anos de PT, o Nordeste concentra 57% de todos os analfabetos no Brasil. São quase 5 milhões de pessoas que não sabem ler um bilhete na sua frente. Mesmo com quase 20 anos de PT, o Nordeste continua com o pior saneamento do país. Não trata nem 35% do esgoto que produz. Por que propostas de mudança encontram tanta resistência no Brasil? Porque mesmo diante de denúncias, ineficiências e péssimos resultados, Lula consegue preservar uma base eleitoral expressiva. A resposta não está apenas na política, mas na cultura que sustenta as escolhas políticas. A resposta para a popularidade de Lula não precisa estar nos indicadores objetivos do seu governo, mas na dimensão moral do simbolismo de seu personagem na política. Lula bandido! É o melhor presidente do Brasil! Eu rezo por você todo dia, Lula! Sua imagem está associada ao trabalhador pobre que ascendeu ao poder a ideia de representante dos excluídos e a promessas de proteção social, ainda que claramente não cumpridas e falsas. Eu vou te contar um segredo por trás dessa risada cínica do Lula. Essa risada, essa cara dele foi uma entrega que ele deu. Certas pessoas não conseguem fingir por muito tempo a própria mentira e acabam entregando através da risada aquilo que verdadeiramente pensam. Olha o contexto, assiste o vídeo. A carne vai baixar. Vocês podem ter certeza que vocês vão voltar a comer picanha outra vez, porque a carne vai baixar. Que vocês vão voltar a comer picanha outra vez. Ele viu. Para a grande maioria do eleitorado, sem conhecimento e senso crítico, essa identidade funciona como um filtro interpretativo da realidade. Realizações positivas são atribuídas ao Lula, enquanto fracassos são relativizados, justificados e atribuídos a fatores externos, tais como o capitalismo e os privilegiados no capitalismo. Mercado, se você analisar o mercado da Faria Lima, eles sempre vão querer outro candidato. Porque eles não querem política de inclusão social. Eles querem política para pagar a taxa de juros deles. E eu quero fazer política de inclusão social. Então a gente vai ter sempre uma divergência. É nesse ponto que merece atenção a influência histórica da cultura católica sobre o imaginário brasileiro. O que o Nordeste fez para Deus? Porque eu aprendi a vida inteira que Deus cuidava do povo pobre. Ele tinha uma preferência pelos pobres. E por que o Nordeste era tão esquecido? Durante séculos, riqueza e pobreza foram interpretadas como variáveis de uma equação de soma zero. Se alguém acumulava riqueza, alguém necessariamente estaria perdendo. Na religião cristã católica, essa visão foi acompanhada da associação entre humildade e pobreza como virtudes, enquanto riqueza passou a ser relacionada aos pecados do egoísmo, da ganância e da avareza. O rico tornou-se uma figura sob permanente suspeita, enquanto o pobre passou a ser visto como aquele que sofre as consequências da exploração da riqueza. Essa influência, que no passado era muito mais explícita no discurso do altar da Igreja Católica, não desapareceu. Ela se secularizou na cultura. A linguagem do altar foi gradualmente transformada em linguagem política. O rico passou a ser apresentado como privilegiado e opressor, o pobre como humilde, virtuoso, explorado e oprimido. A desigualdade como uma injustiça essencialmente moral, e a acumulação de riqueza como algo suspeito que precisa ser constantemente justificado, controlado e até limitado.
Atualmente, ele tem 200 bilhões de dólares, aproximadamente, que dá cerca de 1 trilhão de reais. Aí a gente começa a entender, né? Aonde que está o dinheiro, por que o povo está passando aperto, porque o dinheiro vai ficando na mão de poucos, né? É dentro desse ambiente cultural que Lula consegue ocupar um espaço simbólico tão poderoso. Lula encarna no imaginário de uma parcela significativa da sociedade o arquétipo do homem pobre que chegou ao poder para defender os pobres deixados para trás por um sistema capitalista percebido como marcado pelo egoísmo e pela ganância dos vistos como privilegiados. Essa identificação simbólica explica por que sua popularidade resiste mesmo diante de tantos resultados negativos do seu governo. Por isso, para entender e combater a força política de Lula, é preciso olhar não apenas para o que ele diz ou faz, mas principalmente para aquilo que ele representa no imaginário dos seus apoiadores. Por que será que, apesar das provas de corrupção generalizada, mensalão, petrolão, roubo dos velhinhos aposentados, Banco Master e da situação do Brasil em geral, depois de décadas de corrupção sob o domínio da esquerda, ainda tem gente que ignora a história e vota ainda na esquerda? A verdade é que as pessoas da política escolhem um lado e a paixão não carece de razão. A razão reflete, analisa, pensa, enquanto que a paixão escolhe um símbolo, e o símbolo não é racional. Você pode apresentar provas, apresentar 1000 argumentos, mas quem tem um símbolo como referência não acredita. Os políticos podem ser atacados, mas os símbolos são inabaláveis, inatacáveis. Quando isso acontece, já não temos mais uma eleição, mas um jogo de futebol. Não temos mais eleitores conscientes, mas torcida organizada. A maioria das pessoas acredita escolher um político pela razão, mas na verdade elas escolhem um lado e em cima disso procuram argumentos, mesmo que falsos, para tentar justificar a sua escolha. E quando isso acontece, não se escolhe um político, se escolhe um símbolo, e os símbolos não são racionais. Você pode criticar um político, mas quando alguém critica um símbolo, petistas que têm este símbolo como seu se sentem atacados pessoalmente. Essas pessoas conseguem enxergar os erros de seu adversário, mas quando chega a hora de enxergar os erros do PT, eles têm memória seletiva. Nos termos dessa cultura, Lula adquiriu uma espécie de imunidade simbólica. A avaliação deixa de ser o governo está funcionando corretamente e passa a ser de que lado moral os críticos de Lula estão, dos privilegiados opressores ou dos pobres humildes oprimidos. Esse fenômeno substitui a análise racional dos resultados pela visão emocional do nós contra eles, criados pela Igreja Católica. Um governante não deveria ser julgado pela origem social, pela narrativa biográfica ou pela identidade simbólica que representa, mas por critérios práticos, objetivos, verificáveis. O Lula, ele sempre foi uma espécie de bandeira. Os grupos que estavam em torno dele usavam ele como uma referência. O maior problema do Brasil está em uma sociedade que confunde identidade moral simbólica com certificado de competência política. A pobreza deixou de ser vista como uma condição a ser superada e passou a funcionar como símbolo de virtude, e a riqueza como símbolo de exploração. Nessa cultura católica, onde a narrativa substituiu os resultados, o eleitor passou a defender o personagem virtuoso do modelo católico, mesmo muito distante dos fatos que deveria estar próximo, e cuja situação seria rejeitada em qualquer outro político distante do simbolismo do altar da Igreja Católica. A riqueza por si só não torna alguém culpado, e a pobreza por si só não torna alguém virtuoso, e nenhuma narrativa emocional deveria estar acima da razão apoiada em provas empíricas. Que o Brasil é o país do coitadinho, é o país do direito sem obrigação e é o país da impunidade. Agora isso é cultural. E trocando em miúdos, nós estamos diante de uma bomba.
O nosso país é uma bomba. Propostas de transformação encontram resistência porque não basta denunciar os problemas. É preciso que a sociedade esteja disposta a rejeitar os comportamentos que os produzem. Quando parte significativa da população acredita que, colocada nas mesmas circunstâncias, faria algo semelhante ou até pior do que o Lula, a indignação da minoria perde força e a mudança se torna muito improvável. Por isso, uma transformação duradoura no Brasil exige atenção a algo anterior às reformas institucionais. Uma mudança na forma como a sociedade considera mérito, sucesso, riqueza, liberdade e responsabilidade individual. No Brasil, a riqueza e o mérito são interpretados através de uma lente moral católica. O sucesso econômico é visto com suspeita, como se por trás de uma vantagem houvesse necessariamente exploração, privilégio ou alguma vantagem devida. Nesse ambiente, a liberdade não é compreendida como autonomia para produzir, empreender e prosperar, mas como capacidade de recorrer ao Estado para obter proteção, benefícios ou compensações. Salto Bolsa Família. 25 anos nós recebemos Bolsa Família. Enquanto a riqueza continuar sendo tratada prioritariamente como um problema moral, a eficiência será facilmente sacrificada em nome de falsas promessas de igualdade e resultados. E enquanto a suspeita contra os mais ricos continuar sendo um poderoso instrumento político, propostas de aumento da tributação encontrarão terreno fértil, mesmo quando atacam os efeitos sem enfrentar as causas verdadeiras da pobreza e da baixa produtividade. No Brasil, por trás de quase toda grande fortuna, tem um ou muitos grandes crimes. É nesse contexto que a popularidade de Lula é interpretada como um fenômeno cultural e não apenas eleitoral. Lula representa, para uma parcela significativa da população, uma narrativa política baseada na proteção, na redistribuição e na identificação com os que se percebem como vítimas de um sistema injusto voltado a favorecer apenas os ricos. Essa narrativa é poderosa porque dialoga com valores profundamente arraigados no imaginário social brasileiro, decorrente da secularização do discurso do altar da Igreja Católica. O problema é que essa lógica produziu um ciclo perverso. A sociedade acredita em promessas populistas de mais intervenção e proteção do Estado. O Estado amplia sua intervenção na riqueza e aumenta o poder da elite político-burocrático. A eficiência diminui, a corrupção aumenta, os problemas persistem e agravam. E a solução apresentada passa a ser ainda mais intervenção. Nesse modelo cultural católico, o setor público acaba assumindo uma espécie de função de justiceiro social, promotor de caridade compulsória institucionalizada, enquanto a responsabilidade individual e a eficiência econômica permanecem em último plano. Isso explica por que determinadas propostas de reforma fracassam antes mesmo de serem implementadas e propostas absurdas são aprovadas quase sem ressalvas, tal como o agravamento da tributação, especialmente de heranças. Nós não podemos, presidente, continuar passando a mão na cabeça dos bilionários nesse país. Nós precisamos cobrar dos super ricos, dos marajás, dos bilionários. E não vai ser a bancada que defende os super ricos que vai impedir que a gente faça isso hoje. Não é possível modificar instituições sem modificar os valores culturais que sustentam essas instituições. Muitos políticos se elegem apenas discursando contra a riqueza, contra a prosperidade do próprio país. O eleitor de Lula não precisa ser simplesmente classificado como ignorante, manipulado ou desinformado. A questão é mais profunda. Ele provavelmente está respondendo emocionalmente e inconscientemente a uma visão de mundo construída durante décadas de influência da ética católica sobre riqueza e pobreza. Se o sucesso é visto com suspeita, se a riqueza é moralmente associada ao privilégio indevido ou à exploração, se a pobreza é santificada, o pobre visto como explorado, e se o Estado é percebido como instrumento abaixo do Deus católico de proteção e justiceiro dos oprimidos, então políticas de maior intervenção estatal
tornam-se naturalmente atraentes e aceitas. É por isso que o atraso brasileiro não pode ser atribuído exclusivamente à incompetência de um partido, governo ou político. Ele também resulta da soma de milhões de escolhas individuais e coletivas que, ao longo do tempo, premiam determinados comportamentos e desencorajam ou condenam outros. Uma sociedade que tolera pequenas transgressões, relativiza a responsabilidade individual e desconfia sistematicamente do mérito e da riqueza, acaba criando um ambiente no qual a ineficiência é recompensada e a honestidade torna-se custosa. O problema não está apenas no topo da pirâmide, como a maioria dos brasileiros pensa. Ele está, sobretudo, na cultura que permite que o comportamento do topo da pirâmide seja o mesmo produzido na base. A verdade, que deveria ser baseada em provas empíricas e na racionalidade, perdeu espaço para a narrativa mais emocional. A história de vitimização mais convincente. Eu morei num quarto e cozinha com 13 pessoas. Então, eu tenho consciência do que esse povo está passando. A promessa de proteção mais sedutora. Quero dizer para vocês que nós estamos à disposição para fazer, a partir de amanhã, aquilo que nós não fizemos até ontem. Cuidar de pobre. Cuidar de pobre. Ou a explicação que oferece um culpado externo para problemas internos complexos. Quando o presidente Trump resolveu gritar com o Brasil, os vira-lata desse país queriam que eu rastejasse atrás do governo americano. Essa é a questão que o Brasil precisa enfrentar de maneira suficientemente profunda. Não basta trocar políticos se permanecem intactos os valores culturais que produzem e legitimam as escolhas políticas que promovem o atraso. A popularidade de Lula, nessa perspectiva, não é apenas um fenômeno eleitoral, é muito mais um sintoma de uma arquitetura cultural invisível, construída ao longo de gerações e profundamente influenciada pela secularização de valores associados ao discurso religioso católico sobre riqueza e pobreza. Se essa arquitetura não for compreendida e questionada, não migrar do inconsciente coletivo para o nível da consciência, reformas econômicas e institucionais continuarão encontrando resistência quase insuperáveis. E o Brasil e os políticos auto-ungidos de liberais continuarão tentando mudar os resultados sem mudar as crenças que ajudam a produzi-los. Metaforicamente, ficarão correndo atrás do vento ou enxugando gelo, ou discutindo sobre o termômetro e ignorando a causa da febre. Se você considerou esse assunto importante, curta e compartilhe. Envie esse conteúdo para pessoas que possam se interessar ou que necessitem dessas informações. Quanto mais esse assunto for divulgado, maior será a chance do Brasil melhorar. Até o próximo vídeo. E agora a hora da pergunta mais importante. Que Brasil você quer para o futuro? Este vídeo e o conteúdo deste canal como um todo objetivam despertar na audiência a percepção dos perigos das conclusões apressadas no Brasil, profundamente influenciado pela religião católica, tão comuns no nosso dia a dia quanto perigosas para a liberdade, a razão e o progresso do país. O problema é usar a economia como pretexto para impor uma moral religiosa disfarçada de ciência. Enquanto esse viés dominar o debate, o Brasil continuará discutindo o termômetro, impostos, redistribuição, narrativas morais de justiça social e justiça fiscal, e não a verdadeira causa da febre, o baixo estímulo ao enriquecimento, insegurança jurídica motivada pelo emocionalismo. A raiz do estatismo como consequências de uma cultura que demoniza a riqueza em vez de entender a sua dinâmica com base na realidade, e não em uma moral ultrapassada da época em que a riqueza era fruto de guerras, pilhagens, escravidão e reservada para os amigos do rei, entre os quais a Igreja Católica sempre esteve presente. Capitalismo não é um problema moral a ser espiado. É um sistema de coordenação humana a ser compreendido e respeitado o máximo possível com respeito aos direitos e garantias individuais baseados nos princípios democráticos. O capitalismo nada mais é do que a democracia na economia. E isso exige menos sermão e mais razão. Quando o pensamento crítico desaparece, a ignorância coletiva toma conta. E nesse cenário, cada um se convence de que está absolutamente certo. Pensamento crítico é mais do que pensar demais. É um hábito disciplinado, quase uma arte,
questionar aquilo que parece óbvio, investigar antes de aceitar, exigir provas antes de se deixar levar por qualquer crença. É a capacidade de duvidar até mesmo das próprias conclusões. O brasileiro, em geral, não está preparado para verdades duras. A influência secular da cultura moral religiosa centrada na culpa agravou essa disposição. Durante séculos, formou-se uma mentalidade que trata o indivíduo como incapaz, fraco demais para a liberdade, imaturo demais para a responsabilidade, dependente demais da tutela de autoridades morais e políticas, e ele adorou. Vai, salta o Bolsa Família. 25 anos nós temos Bolsa Família. Poucos buscam a verdade porque poucos realmente conseguem suportá-la. A maioria prefere narrativas consoladoras, explicações fáceis e mentiras confortantes. E é justamente por isso que pensar com autonomia se torna, no Brasil católico, um ato raro e quase sempre incômodo. Se você chegou até aqui, isso indica disposição para confrontar ideias que desafiam o que, no Brasil, costuma ser tratado como consenso. Em vez de recuar, você permaneceu. Em vez de se fechar, ouviu. Em vez de buscar conforto, aceitou o desconforto da análise crítica. Essa é a linha divisória entre quem apenas repete slogans e quem assume a responsabilidade de refletir e formar convicções próprias. Poucos buscam a verdade. Ela exige maturidade para suportar seu peso. Narrativas reconfortantes e explicações simplificadas são psicologicamente mais atraentes. Nesse ambiente, pensar com independência torna-se um ato raro e incômodo. O antídoto está no conhecimento estruturado e metodologicamente orientado, capaz de revelar pressupostos ocultos, intenções implícitas e omissões estratégicas. Compreender como argumentos são construídos e o que deliberadamente fica fora do debate permite antecipar movimentos, reduzir a margem do imprevisto e evitar manipulações. No Brasil, a política opera como uma disputa permanente de narrativas, fortemente influenciada por símbolos morais herdados da tradição ibérica, especialmente no que diz respeito à riqueza, à pobreza e à ideia de redenção. O teatro político não se sustenta apenas pelos atores no poder, mas também pelo público que legitima o espetáculo. Quando a política é tratada como religião e líderes são vistos como redentores, em vez de gestores avaliados por desempenho, instala-se um ciclo de indulgência, justificativas e repetição de erros. O país não permanece estagnado por escassez de recursos, mas por déficit de lucidez crítica. Então, a partir do momento em que você toma uma informação para si, você não está mais sendo a mesma pessoa. Há uma mudança cerebral, uma mudança, obviamente, cognitiva, uma nova interpretação de realidade. Você passa a ser uma nova pessoa. O problema é que quando se pega a mesma informação e se repete a mesma informação, incansavelmente, século após século, e as pessoas continuam aceitando sem questionar. A imbecilidade, ela é uma escolha. Há pessoas que têm deficiência. Isso não é escolha. Ser imbecil é uma escolha. Se você chegou até aqui, é porque este conteúdo fez sentido para você. Portanto, considere apoiar o canal, inscreva-se, deixe seu like e compartilhe este vídeo com pessoas que valorizam pensamento crítico e curiosidade intelectual. Assim, você contribui para ampliar o alcance de ideias relevantes e fortalecer um debate mais qualificado. Parabéns pela atenção até aqui e até o próximo vídeo.